Olá, pessoal. Estamos de volta com Vozes da Aventura numa edição muito especial hoje. Aqui é edição extraordinária para a gente rodar ainda antes dos Sertões. Vamos fazer uma edição hoje com 3 grandes campeões que somam 10 títulos nos Sertões. Lembrando que o Vozes da Aventura é um oferecimento da K-Tech. A tecnologia da K-Tech é invisível, mas quando você usa, seus resultados são visíveis. Com ela, sua empresa oferece crédito, contas digitais e cartão sem virar banco. 700 empresas já viram as vantagens de ter a K-Tech. É isso aí, pessoal. Estamos recebendo hoje 3 grandes campeões aqui dos Sertões. Sertões que têm 34 anos já, mas 33 edições de carros. E aqui estamos somando 10 títulos. Então temos aqui, pela ordem, né? Giga Spinelli, 5 títulos nos Sertões de carro, o maior campeão dos carros. A seguir, o nosso atual campeão mundial de Rally Ride, Lucas Moraes, com 3 títulos nos Sertões. E o atual campeão dos Sertões e também bicampeão da prova, Marcos Baumgart. Então, eu gostaria de começar primeiro, a gente sempre começa fazendo com que, embora a nossa tribo, né, já conheça vocês 3 muito bem, tem sempre pessoas de fora que estão assistindo o nosso podcast. Gostaria que cada um de vocês fizesse uma apresentação inicial. Vamos começar aí pela ordem, né? Os mais experientes seria, Lucas, né? Mais velhos. Com certeza. Então, com Giga, certeza. por favor, se apresente aí para o pessoal. Bom, comecei a correr os Sertões em 99. De lá para cá, participei de quase todas as edições. Consegui 5 títulos, 4 vices e 2 terceiros lugares. E estou indo para a minha... Volta e meia eu erro essa conta, mas acho que é a 23ª participação. Já falei 25ª, mas acho que é a 23ª. Enfim, com essa dupla aqui, entre outros, né, que também não estão aqui no podcast, mas com esse altíssimo nível de concorrentes, né, de duplas, de equipes e carros. Então, certamente teremos uma edição aí muito especial e muito disputada. Muito bem. Agora sou eu? Não, obrigado pelo convite, Ed. Um prazer estar aqui com o Giga, com o Marcos também. Bom, a minha história com os Sertões, claro, vem de muitos anos. Ele é mais educado que eu, né? Obrigado pelo Você vê? convite. Exato, E... Ele está bem treinado, ele está bem treinado. A gente tá com uma equipe Parece que ele, né? parece que ele tem até assessoria e tudo Não, mais, 12, né? 12 pessoas aqui de assessoria. Exato, O Giga Pessoal, vocês pediu- não estão vendo no backstage aqui, mas o Giga, a assessoria dele está presa no trânsito, o do Baung ele informou o dia errado, e do Lucas tem 12 pessoas aqui no backstage, pena que a gente não pode mostrar Parece que aqui. o Giga pediu 5 toalhas brancas aqui no camarim. Também. Fico Não, nervoso. mas bom, eu vi os Sertões crescer literalmente, né, muito próximo por todo o trabalho que meu pai fez com a prova. Então, realmente, eu amo correr os Sertões. Essa eu vou para minha 7ª participação. E desde que eu fiquei de fora ano passado por conta do calendário do Mundial, deu uma vontade muito grande de correr aqui de novo como campeão do mundo agora. Então, muito feliz de poder voltar e acelerar com essas lendas aqui também. E você? Eu, né? Agora é a sua vez, Baung. Bom, obrigado também pelo convite, né? Tá aqui com o Giga, o Lucas e o nosso Edgar. Minha história dos Sertões é parecido com o Giga, começou em 99, mas quem me estimulou bastante a vir, a participar, já não está mais entre aqui, foi um primeiro vencedor do Sertões, o Vedio Von Borges, quando eu andava de trilha, de moto, em Monte Verde. Vi o carro passando lá, falei, pô, que é isso aí, Sertões, né? Falei, ele era pai do amigo meu, eu falei, não, meu pai corre, pô, deixa eu ver o carro, deixa eu ver como é que é isso aqui. Pô, desde então eu apaixonei, eu falei, pô, um dia eu quero estar correndo lá, e a gente se envolveu, eu e o meu irmão, na época meu primo também, felizmente meu primo também não está aqui, o Otto, também foi uma das pessoas que me incentivou bastante, né? E a gente começou na época, em 99, de Troller, né? Com o Beto. Que, aliás, a gente tem que sempre exaltar, né, as grandes conquistas, assim, né? Em 99, o Mário Araripe, né, que foi um visionário, né, que era o proprietário da Troller naquela época, ele montou uma equipe, né, de clientes, né? Então tinha lá Marcos Baumgart, tinha Christian Baumgart, tinha o Otto, né, e mais lá
18 pilotos lá e eu fui incumbido de ser o chefe da equipe, né? Foi um estresse total naquele ano de 99, mas ele já estava pensando fora da caixinha, né? No bem do esporte, na evolução do esporte, e dali vários continuaram, como foi o caso de vocês, né? Pegou o vírus ali do rally e continuou, né? Você vê, né? A gente foi o primeiro carro nacional, né? Se for pensar o Troller assim, fabricação, vai dizer assim, né? Em 99 ali, você vê o que o Rally evoluiu. Eu sou muito feliz de ver esse desenvolvimento todo também. Acho que, né, a gente trouxe também ali, na época, muita vontade com uma história diferente, né? De aventura. E agora o que transformou tudo. Estou muito feliz de estar nessa evolução constante aí do Rally e do esporte. Vocês lembraram das marcas, né? Quantas equipes oficiais já existiram nos Sertões, né? Na época teve Troller, Sim. que eu me lembro de 99 para cá. Teve já Fiat, né? Teve Subaru, teve Chevrolet. O que mais? A Mitsubishi até hoje. Eu acho, Ford já. principalmente ali no começo dos anos 2000, né? Que tiveram, de fato, três equipes de fábrica, né? Que foi a Troller, a Mitsubishi e a GM, né? E realmente... A própria Volkswagen veio também, né? Com a história. Aí já foi mais 2009, né? Já foi o final dos anos 2000, mas eu são falo... nacionais, né? Isso que eu falo, né? sim. Carros nacionais e também pilotos profissionais, de fato, né? Eu acho que isso daí, ali já foi um grande trabalho para poder evoluir o esporte, né? E já falando da concorrência, a Ford agora oficialmente como equipe, né? Também com eles aí, que andam de Ford já há tantos anos também, né? É bacana. Eu acho que eu vou aqui fazer aqui a parte do Baung, que o Baung é muito modesto, né? Muito humilde, mas o Marcos Baumgart hoje corre, assim como o Lucas, que é campeão mundial, corre todas as etapas no Mundial e também corre o sul-africano de rally, né? De Rally Ride, não é isso? É isso aí. Então é muita experiência. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso mais à frente. E se tivesse o irmão dele aqui, eram 14 títulos, né? Tem mais 4 na família, né? Exatamente. Pro Giga, você é o maior vencedor entre os carros, né? 5 títulos. O que mudou para você lá do seu primeiro título para o último e para hoje, com a experiência que você tem hoje? Como é que você pensa isso? Lá atrás, né, no primeiro título, suado, Ontem tudo. a gente fez um evento para os patrocinadores, estavam lá alguns carros que eu corri os Sertões expostos, né? E o primeiro, como o Marquinhos falou, é um carro brasileiro, né? Com o apelido de Catedral, é a primeira L200 fabricada no Brasil. Enfim, estava lá o nosso carro atual, né? A Triton Ultimate. Então, assim, o que mudou de carro em si, em todos os aspectos do carro, é uma coisa muito, muito chocante. Assim, quando você põe um do lado do outro, é incrível a gente imaginar, né, os carros que a gente andava nessa época aí no início. O Lucas nem era nascido, mas a gente já corria, né? Mas eu acho que o conceito da prova não mudou, né? Que é muito legal. Assim, acho que as regiões mudam, mas o conceito, às vezes um pouco maior, um pouco menor, mas o conceito do Rally dos Sertões é o mesmo desde sempre. E é um rally, assim, meu gosto, é um dos rallies mais legais que eu já fiz no mundo inteiro. Então, e eu acho que bacana, a gente começou a falar aí de equipes, né? De lá para cá, desde 99 até hoje, sempre tiveram equipes e duplas muito fortes, né? Então, o Rally dos Sertões sempre foi muito disputado. Poucos anos, o grid de ponteiros ali era pequeno. Então, isso é outra coisa muito bacana no Rally, né? Quanto melhor a disputa, quanto melhores os concorrentes, eu acho que melhor para tudo, né? Então, enfim, acho que o Sertões está com essa idade toda aí, não por um acaso, né? É um rally que é um sucesso desde sempre, né? Mas eu acho que eu fiz a pergunta para você, está parecendo político. A gente faz a pergunta e o cara responde outra coisa. Talvez na resposta. Sou meio prolixo. Entre você lá, meio velho, no seu primeiro título e hoje, com toda a experiência que você tem, o que mudou, por exemplo, quando você chega para fazer a prova, né? Que de fato não é. Que mudou na minha não é o mesmo comportamento, eu acho, não é a mesma visão de como correr, né? Como fazer a corrida. Lógico que assim, tem muito aprendizado acumulado em tantas participações, mas como objetivo nunca mudou. A gente sempre foi para os Sertões até
embora o nome seja Vozes da Aventura, eu ponho a corrida sempre antes da aventura. Acho que a modalidade nossa de cross country, o Rally Ride hoje em dia, ele tem um quê de aventura, mas é uma corrida acima de tudo, para mim, pelo menos. Então, assim, eu sempre fui com o objetivo de performance, de foco na competição, nada mais me interessa lá, embora aconteça um monte de coisa, né? Interação com o público local, enfim, belas paisagens, natureza, tudo isso que eu acho muito legal, mas o foco é a performance. Mas claro que, assim, hoje em dia eu vou muito mais tranquilo para os Sertões, sabendo o que a gente vai encontrar, enfim, muito mais preparado do que no início, né? Era tudo muito, muito desconhecido, muito novo. Eu vim do rally de velocidade, então no começo eu inclusive ficava indignado com algumas... Custei a gostar de algumas coisas do cross country, trial, esse negócio de descer do carro, trocar pneu. Eu falava, cara, isso, pô, eu gosto de pilotar, né? Andar rápido, esse negócio, se perder, ficar horas perdido, andar no meio do pasto, enfim. Então tinha algumas coisas que eu custei a entender, que fazia parte da modalidade, e custei a gostar, mas de lá para cá, hoje é enfim, um prazer e um desafio gigante. E o foco é o mesmo, mas sem dúvida mais tranquilo, mais preparado para o desafio. Legal. Ô, Lucas, você tem 3 títulos nos Sertões, né? Tá no topo da cadeia, né? É o campeão, atual campeão mundial e tal. Como é que é para você voltar agora para os Sertões? Como é que é essa emoção aí? Então, e engraçado, porque desde quando eu fui campeão do mundo ano passado lá no Marrocos, me deu essa vontade, assim, genuína mesmo, de, pô, seria muito legal conseguir correr os Sertões como campeão do mundo, de voltar a correr essa prova que já tinha perdido ano passado. E então, desde então, eu vim tentando trabalhar essa oportunidade de voltar para cá como campeão. E até pegando o gancho da resposta que o Giga deu, eu acho que, pelo menos na minha... Claro que eu tenho uma história um pouco mais curta de participação nos Sertões. Eu corri 6 vezes, mas desde o meu primeiro que eu corri de Sherpa, né, um carro também nacional, tudo em 2018, para agora, a gente sente isso também no Mundial, correndo Dakar, que essas provas que eram, em tese, provas de endurance, com os carros de hoje em dia são quase provas de sprint, porque o que os carros permitem você atacar e, como o Giga falou, o nível dos pilotos é muito parecido, então as diferenças estão cada vez menores. Eu até sempre dou o exemplo quando eu venci minha primeira especial no Dakar, em 2024, eu ganhei por 9 segundos do Matthias Ekstrom depois de 400 quilômetros. Então, 9 segundos em 400 quilômetros. E nos Sertões também é muito similar. Então, eu diria que a prova, para mim, evoluiu muito nessa questão da velocidade e o quanto você tem que forçar hoje em dia, e os carros permitem, né? Essa evolução dos carros é muito impressionante. Mas, voltando para a questão do Mundial, é uma honra representar o Brasil e voltar a correr aqui. Eu espero que a gente consiga fazer uma boa disputa. E, claro, atrair mais gente para acompanhar a prova lá em Goiânia, que já tem muito essa cultura do esporte. Então, tô bem feliz e contente mesmo de poder correr em casa como campeão do mundo, que a gente não sabe quando vai ter essa outra oportunidade. Então, é importante conseguir realizá-la. Nós estamos aí já na boca da prova, né? Uhum. E aí eu pergunto para você vem para esses Sertões assim, pensando em ter mais responsabilidades, de eu sou campeão mundial e eu tenho que vencer aqui, ou com mais liberdade, né? Eu sou campeão mundial, eu venho aqui, eu vou participar uma prova que eu gosto e tal, mas sem o peso de... Se não ganhar, é uma vergonha. Tá vendo? Pronto, começou a pressão. Se o campeão mundial não ganhar aqui no Brasil, ganhou do mundo inteiro. Os 5 vezes campeão tá falando. Já fiz a pergunta e já respondeu por você. Levantou a bola. Já jogou o peso no seu Não nome. tá nele, não. Imagina. Não, mas assim... Aliás, tem um atual campeão e campeão mundial, cara, eu tô muito bem. Não, mas assim, a gente brinca, né? Concorrente fraco te enfraquece, concorrente bom, né, te fortalece. Eu acho que tem um ótimo exemplo de concorrentes que te estimulam a fazer melhor, a ser melhor. E toda vez que a gente vem para os Sertões, óbvio que a gente vai tentar buscar as melhores condições para tentar a vitória. Então,
É óbvio que tudo bem, o Sertões não faz parte do Mundial, é uma prova que eu tô vindo realmente porque, pô, é uma felicidade enorme voltar a correr no Brasil, mas é óbvio que a gente vai tentar E disputar o correr título. junto com teu pai também, que acho que deve ser uma emoção. Sem grande dúvida. aí, né? E o meu pai vai também correr na mesma categoria, então a gente vai estar basicamente com o mesmo carro, então vai ser vai ser bem interessante essa disputa. A gente já correu junto em 2024. É. Uma Fizeram disputa o bem final do legal. Super Fizemos o final Prime, do né? Super Prime, também um dos highlights da minha carreira, assim, fazer Super Prime com ele. E então, edição especial, mas que a gente vai, obviamente, tentar lutar pela vitória. Tá. Eu vou fazer uma próxima pergunta para você, mas é a produção que pediu para eu fazer. Tá bom. Porque se Você viesse tá de no mim seu- assim, no seu soaria, ponto aqui. não, soaria assim, eu acho que muita prepotência, né? Mas você acha que nos Sertões tem algum diferencial dos Sertões que não tem nas outras provas do Mundial? Ou mesmo no Dakar? Você fala, o Sertões é, é melhor ou mais especial do que os outros nesse quesito aqui, técnico e tal, ou não? Eu acho que a É questão. mais uma prova. Não, eu acho que tem dois quesitos que são muito legais. O primeiro é técnico, que eu acho que os Sertões realmente tem uma variedade de terreno, a gente sempre falou isso, acho que diversas vezes, maior do que eventualmente outras provas do Mundial. Então, claro que o Dakar, por ser muito longo, você também passa por diversos, mas acho que os Sertões, pela quilometragem que tem, você tem muitas condições diferentes de pilotagem que você tem que estar se ajustando o tempo inteiro. Eu acho que por isso que os Sertões forma tantos pilotos bons. Você pega nos UTVs, quando vai para fora vai bem, nos carros também. Então, essa variedade de pilotos, de terreno e de condição faz os Sertões ser muito diferente. E a segunda, acho que não é técnico, mas é muito legal ver o público, o povo que a gente corre pelos Sertões, as cidades, quando a gente chega, a recepção é sempre muito legal. E isso também me motivou muito voltar a correr aqui, tentar correr, né, os Sertões mais uma vez como campeão do mundo, tentar ajudar a mostrar mais o esporte, divulgar mais o rally pelo Brasil e acho que os Sertões faz um trabalho espetacular nesse sentido. Legal. Ô, Bong, você é o atual campeão, você bicampeão também, você ganhou a última prova que nós fizemos agora, organizamos, né, que é o Series Paraná. Tá correndo o Mundial, tá correndo o Sul-Africano. Você acha que você está no melhor período aí da sua carreira? Estou num momento bom, lógico, né? Tem a Ford junto aí esse ano vindo forte aí com a gente. Acho que foi um caminho muito, muito interessante, né? Eu acho que a prova, né, no momento de desenvolver também mais o carro, tive oportunidades aí de sentar em vários carros, né? Então, desde Troller, Mitsubishi, Toyota, Hunter, né? Testar outra Ford MS também. Então, é muito legal ter essas diferentes situações de carros, né? E saber o que eu posso fazer para melhorar ainda mais. Acho que preciso subir mais um degrau ainda, né? Acho que tem como chegar lá sem correr muito risco, né? Acho que é um trabalho aí meu e do Clebinho, né? Acho que ele sabe, está 15 anos ou mais, a mulher dele sabe mais. Tô mais tempo com ele do que com a mulher dele. É a próxima pergunta que eu ia fazer. Sempre peço autorização para ela, para ele vir e falar, ó, devolvi inteiro, né? Aí ele vai jogar a bola, quebra a cara, né? Fala, ali é mais seguro. Né? Mas é isso, né? Acho que tenho muito a evoluir ainda. Né? Acho que falta um degrauzinho ali para chegar melhor ainda. Vai dar certo aí. Sertões acho que vai ser uma ótima escola para isso. Mais uma nova escola. Você falou do Clebinho, que é o Kleber Cíncia, que teve aqui no episódio passado dos navegadores, né? Então, mais até para o pessoal que está de fora, que não entende essa relação piloto-navegador, e daqui eu acho que dos três você realmente é o que está aí mais tempo nessa parceria, né? Eu acho que muito mais do que 15 anos, né? Então, explica aí para o pessoal, né, qual que é a importância disso. E eu lembro, e para te facilitar a sua resposta, eu lembro lá em 2020, que vocês estavam para ganhar a prova e ganharam, e vocês tiveram um furo do pneu. E eu lembro que vocês saíram do carro, um não falou nada com o outro,
cada um já sabia o que fazer, não foi isso? E trocou o pneu e montou no carro e foi embora, né? Explica para o pessoal aí qual que é essa importância de você ter um navegador e essa sinergia entre os dois aí. Bom, acho que corrigindo, né? 15 anos, são 17 anos. 17. Né? Acho que a sintonia é muito importante. Primeiro que ele é um grande amigo, né? Então, você tá do lado de alguém ainda não sendo amigo, né? É um outro comportamento diferente, né? Então, eu gosto de estar junto, né? Sempre penso o navegador como família, né? Então, seria como irmão, como um primo, né? Que você tem boa relação, você pode contar, você tem que ter esse entrosamento, né? Só de falar, só de olhar, você já sabe se está triste, se está feliz, se foi bom, se não foi bom, se falou muito, se falou pouco, né? Essa questão da troca do pneu foi exatamente isso, porque a gente também se conhecia e também a questão de treinar, né? Então, quanto mais treinar, né? Quanto mais você acaba treinando, mais sorte você tem. Então, também acho que é uma questão de relação de amizade, de profissionalismo também. Se for pensar quando a gente está no carro, a gente quer também vencer, a gente quer fazer o melhor, né? A gente sempre está inconformado, né, com a situação, a gente sempre quer fazer o melhor, e é legal isso porque ele está na mesma pegada que a minha. Então, quando a pessoa está na mesma sintonia, acho que faz uma grande diferença, não é? Então, não é por acaso que eu estou aí 17 anos com ele, né? Coitada da mulher dele. Legal. Eu ia pular agora para um tópico aqui que eu ia falar que é um dos grids realmente mais fortes dos últimos anos, né? Mas eu acho que não só de pilotos, né? Dupla piloto navegador, mas também de equipes, né? Mas eu vou jogar aqui uma pergunta no ar aqui, eu quero que vocês se virem para responder. Quem que cada um de vocês enxerga como principal adversário? Meu Bom. principal adversário sou eu mesmo. Boa resposta. Isso aí. Agora ele resumiu. O Lucas ia responder alguma coisa. Fala aí, Lucas. Não, eu acho que eu falei um pouco na outra resposta. Realmente o nível esse ano tá muito alto e te faz melhor, né? No fundo, se preparar melhor, tentar achar tudo que dá para melhorar de detalhes, seja no carro, seja no funcionamento da equipe, seja na relação com o navegador. Nesse ponto também estou com o Kaique nos Sertões, né, há muitos anos, então eu acredito que é difícil falar realmente uma resposta mais padrão, porque tem tantos esse ano que a disputa acho que vai ser muito no detalhe e os carros muito parecidos em termos de nível, então vai ser, acredito eu, a disputa muito próxima em termos de tempo. Lembrando que esse ano aqui... Vou me defender aqui, tá? Vou me defender um pouco, mas é legítimo. Eu acho assim que o que o Marquinhos falou, acho que o treino, além, obviamente, do dom, da capacidade, acho que é muito relevante em qualquer esporte, né? Então, eu acho que ambos, tanto o Marquinhos com o Clebinho, pela quantidade de tempo e pelo quanto que eles estão andando, né? Tantos ralis que eles estão fazendo nos últimos anos, com variados carros e tal. E o Lucas também com o Kaique, e com a quantidade de ralis que eles estão fazendo, né? O Lucas principalmente correndo o Mundial, enfim. Eu acho que nesse sentido eu tô abaixo do nível deles, porque eu tenho corrido muito pouco. Eu fiz uma conta rápida, de 2020 até hoje eu corri 8 ralis. Ele correu, acho que isso, eles dois devem ter corrido isso nesse ano e mais um pedacinho do ano que vem, do ano anterior. E uma outra coisa relevante também é que a gente está com um carro mais novo do que o deles, né? Além de ser um carro nacional, um projeto, enfim, né, concebido aqui no Brasil, tem muito menos quilômetros rodados e só tem uma unidade de carro. Então, tudo isso acho que gera um pacote de mais, menos ritmo de corrida, né? Tanto para a equipe, quanto para o carro, quanto para a gente. E acho que além deles dois, a gente não está aqui, né? Mas tem o Gastaldi também, que vem de Toyota, que tem e vem andando muito, muito forte no Mundial rápido, também. A gente fez várias parciais entre os 5 no Mundial. Exatamente. Então tem o Gastaldi, tem o Men, o pai do Lucas, também, que sempre anda forte, também vem com um carro muito competitivo. Outros também, né? Temos dois CR7. Só de ter o mais são 9 ou 10.
enfim, As tem Toyotas É. também, as Toyotas V8. Então, E assim, agora acho foi que- uma aula de como tirar a pressão. Como É, diz não, Spinelli. eu ia falar, o que eu ia dizer aqui é o seguinte, que eu aqui sou um Da experiência. Hellis perguntador, mas se eu Aham. fosse um analista, assim, É. um analista Não, mas político, olha, vocês veem que ele tá o tempo todo tirando a pressão dele e jogando para vocês dois. mas é Então ele fácil. chega lá faz quietinho e parte. fala, Só eu não deixando tenho que provar claro. nada para ninguém. Mas é o verdade, seguinte, é Se verdade. vier cair aqui no meu colo. não tô aqui me tirando da disputa, pelo contrário. Não, tô Eles que brincando, a gente fiquem tá bem brincando. espertos aí, que se bobearem, eu vou estar ali tentando incomodar. Mas, e eu, o Paulo, a gente anda muito pouco, né? O meu quarto rally com ele, corri um ano retrasado, né? Aí corri agora o Paraná. Está se referindo ao Paulo Fiuza, né? Paulo navegador Fiuza, meu português. navegador português. Campeão nesse Dakar aqui de caminhões, navegador de É o caminhão. atual campeão dos caminhões. A gente andou a primeira vez em 2014, o Baja Aragon, uma etapa do Mundial. E depois 23, 24, Sertões. E agora o Paraná esse ano e os Sertões esse ano. Enfim, mas nada disso é desculpa, não. Vamos para Mas ele cima. tirou peso também, né? Hein? Ele tirou bastante peso, né? Já Fisicamente ganhou, falando. já ganhou 5 cavalos só de peso. Foi. Entendedores entenderão. Viu, vocês estão falando aí falou muito bem de treino, né? E eu também, eu gosto de falar essa palavra da sinergia entre piloto e navegador e tal, mas o quanto que vocês acham que da vitória tá no piloto, no navegador, no carro e na equipe? Dá para dar uma separada ou tá todo mundo junto aí? Conjunto, né? Acho que você pode, eu acho assim, né? Pode ter um excelente piloto, né? Mas se não tem um navegador bom, esquece. Pode ser o cara não precisa ser o melhor piloto, mas ter um navegador top é outro resultado, né? Então acho que e o carro tem que aguentar, né? Independente do carro, a condição ali, ele tem que aguentar bem ali, né? O Lucas também, quando foi com primeira vez de Toyota ali, você pegou o navegador que era do Yazid, né? Uhum, O cara tinha uma super. Já No era. Dakar. É. Entendeu? Então acho que ajuda muito, né, a questão do navegador ali, né? Eu diria que eu até às vezes acho que o navegador tem uma importância nesse nível que a gente está falando de competidor e de competição, porque o erro da navegação custa às vezes mais caro do que você vai tirar no braço É o ali goleiro, alguns né? segundos, É o vai no goleiro. máximo um minuto Do no que uma braço. escapadinha que você Uma dê, vai. escapadinha. Agora, um erro de navegação vai te custar 2, 3 minutos, que para você recuperar Como isso... você mesmo disse, em 400 km tirou 8 segundos. Exato. Então, eu diria que nesse nível que a gente consegue andar com os carros de preparação que hoje tem, e os pilotos níveis muito parecidos, o navegador tem especiais que, olha, vou te falar que é mais importante, porque o erro custa muito caro e difícil de você conseguir pegar esse tempo de volta. Mas, sem dúvida, é um conjunto, né? É 50-50, tem que ter uma confiança muito grande, mas realmente o erro de navegação custa caro. E é muito assim, difícil, e eu não sei como eles conseguem, porque até a Dacia fez essa comparação no Dakar, e o navegador falou uma referência a cada 27 segundos durante o Dakar inteiro. A cada 27 segundos o navegador falou. É muita informação. Durante né? 8 mil, porque tem conta os sim. 5 mil quilômetros de especial. Então, para você ver que o trabalho do navegador é realmente impressionante. Navegar não é fácil, né? Você já Ainda mais no navegou, ritmo. né, Edgar? É. Edgar, acho que você nunca navegou, né? Não sou capaz. Mas é assombroso, né? Assim, a velocidade que os carros estão andando hoje em dia, né? Pancadaria. Isso dificulta muito, né? Porque Então, tudo mas eu muito mais também rápido. coloquei na minha pergunta a da equipe, né? Então você está falando de pancadaria, que é muito rápido. Eu acho que a equipe também tem um Claro. fator muito grande, né? Porque ela precisa entregar todo dia um carro perfeito, né? Um Se parafuso se não apertar mal os apertado, parafusos, um parafuso mal apertado, né? Numa prova dessas de 400 quilômetros, vai te entregar lá na frente. Ou Lá. mal revisado, né? Já aconteceu comigo. Foi Eu revisar acho que o com carro. cada um aí, né? Revisar o carro lá no Dakar mesmo, né? E aí não fecharam o bujão do câmbio. Aí ferrou. e às Chora. vezes é fatal, né? Um erro da equipe pode ser fatal, né? Ou para você sair da disputa, ou às vezes sair do rally, né? Quebrar um componente como motor, câmbio e... Mas E muitas vezes também a própria equipe salvar, né? Tipo, você tá largando, deu um Isso. problema no carro, o cara foi safo. De repente um probleminha na chave geral, você não ligou, você ficou ali, ele vai lá, um computador, ou pela experiência que tem ali também, a gente tem que falar também, acho que é importante isso, né?
a experiência de grandes mecânicos que a gente tem, que estão nos bastidores e não aparecem. E agradecer reconstruir, eles. às vezes, o carro depois de uma lambança que a gente tenha feito, né? De vez em Sem quando a dúvida. gente entrega uns pedaços de carro e os caras fazem mágica pro dia seguinte. Fazem mágica. Não, isso é impressionante, né? Tem hora que você olha, não é possível que eu vou largar amanhã. E os caras dão um jeito de fazer acontecer. Sem dúvida, toda a engrenagem fazer funcionar, né? Cada pessoa, né? Acho que a gente sempre fala, se a pessoa que está fazendo a alimentação da equipe falhar e tiver um problema, né? Na verdade, é um time mesmo, né? Às vezes a gente fala, acha que é Caminhão não chegar, figura né, de expressão, mas é peças, realmente... com as ferramentas, não está no lugar, né, que deveria estar a equipe para te dar um apoio na largada, enfim. É um trabalho de time, né? Bom, eu acabei de voltar agora, né? E já vamos iniciar a prova da conferência lá, onde a gente reviu todos os trechos e tal. E a gente vem falando, embora muitos não acreditem, que isso aqui, pelo menos na nossa gestão, né? Depois da Vai gestão ser os main, sertões mais difíceis. de isso, todos vai os ser tempos. não, na nossa gestão, de fato, é o mais duro, né? Mas Mas ano ao vocês mesmo falam tempo- isso, Edgar. Não, mas esse Agora ano, não vou deixar de falar essa esse aqui ano, no- semana no que meio vem do agora aí, podcast. vocês já vão poder O me do saque mentir ou vai não. falar isso do briefing, não? É, mas, mas ao mesmo tempo, você falou do negócio do sprint, né? Então, antes a gente pensava, quando a gente ia correr, todos nós já disputamos lá a Mitsubishi Cup, né? Uhum. Então a gente fala, pô, o Mitsubishi Cup é 100 metros rasos, né? E o Sertões é uma maratona, né? É o endurance. E a gente vê que não está sendo mais assim, né? Que você larga para uma prova de 300 km e larga acelerando como o cara larga lá, como a gente largava na Mitsubishi Cup, Exatamente. para 30 km. Então a pergunta é, porque antes também a gente pensava assim, pô, vou largar para fazer uma especial, uma viagem rápida, né? Ah, eu não quebro e eu chego lá. Hoje vocês acham que tem que atacar ou tem que evitar o tal do grande erro? Eu acho que eles têm que ir tranquilos, cuidando do carro, né? Não, você está dando essa dica para É eles, uma né? dica do mais Olha, velho, mais experiente. Não do que o Marquinhos, que a gente tem a mesma idade, mas o Lucas principalmente. É, bom. Lucas. Cuida do vai carro. tranquilo, deixa despacito, pro último despacito. dia, isso. Parece que o primeiro dia Não, vai ser muito duro, né? muito perigoso. Então, deixa para acelerar nos outros. Isso não é mundial, aquela moleza. Tá? É outra história. Não, mas assim, fazendo uma analogia, a da Copa do Mundo, a Inglaterra mostrou que o ataque, na verdade, é a melhor defesa, né? Coitada, ela mostrou ao contrário, né? Ela foi se defender da Argentina, Foi. faltando 50 minutos para acabar e tomou a virada. Mas eu acredito que é óbvio. E a Espanha mostrou que nem sempre o melhor time é que ganha. A Exatamente. França mostrou também. Exatamente, Mas é claro que a gente gosta de andar rápido, de atacar. Como eu falei, os carros permitem esse tipo de estratégia hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, você, como piloto, você está vendo, você tem muita pedra, você está toda hora julgando o tanto de risco que você vai assumir. Mas tenho certeza que todos aqui, mais Gastaldi, todos que a gente falou, vão vir para atacar porque é o que precisa hoje como característica e saber defender nas horas exatas. Mas acho que é muito mais ataque do que defesa numa prova como os Sertões, É na porque minha visão. em condições normais, né? Imagina que ninguém tenha nenhum problema muito relevante. Se você tomar um tempo muito grande num dia, é muito difícil recuperar, né? Imagina que ninguém furou pneu, ninguém teve nenhuma quebra no carro e nenhum erro de planilha, nenhum erro de roteiro. Ninguém se perdeu. Nenhum erro de roteiro e tal. Cara, se você bobear num dia e ficar economizando muito, talvez aquela diferença não volte mais, entendeu? Então, acho que o ritmo, é como você falou, e como o Lucas tem falado já há bastante tempo aí sobre o Mundial, né? E o Dakar, né? Todo dia é faca nos dentes do começo ao fim. E, às vezes, para ser assim, você assume mais risco de furar pneu, de estragar o carro, enfim, de bater. É que nem Faz você parte, vê, né? A maratona, né? De 42 quilômetros, né? Mudou. É um Também, né? sprinter já. O cara Tá fazendo abaixo de 2, né? não é impressionante. Então, acho que o esporte muda também, né? Evolui, né? Todo evolui. mundo. O Tour de France mesmo também, né? O ritmo. Exatamente. As provas de maratona estão ficando sprint. No sprint. Né? O mundo todo tá ficando veloz, né? Tá ficando Tudo líquido, né? tá sprint, né?
E aí eu ia fazer uma bom próxima, ponto. uma próxima pergunta, mas eu acho que até que vocês já responderam, que é se experiência ganha rally, porque aqui, de certa forma, o menos experiente é o Lucas, só que a ascensão dele foi meteórica, né? Se a experiência ganha rally ou não. Porque vamos pensar aí que aqui, gente, aqui todos são experientes, né? Vamos falar assim, mas para um piloto que está chegando hoje. Acho né, que não ajuda, sabe né? nada. Não garante que vai ganhar, mas ajuda, né? Eu acho que o rally é talvez uma opinião mais polêmica, mas eu acho que o rally é um dos poucos esportes que gente muito jovem é muito difícil ganhar. Jovem fala dos 20 aos Sim, 25, 28 ali. Eu acho muito difícil. Você não quis dizer flecha sem pena, né? Você quis dizer. Não, exato, não, porque é um esporte que você precisa entender da corrida, ler essa corrida, saber onde atacar, onde defender, e só a experiência faz isso. O Sertões é um exemplo disso, e o próprio Dakar, eu acho que são provas que exigem uma certa maturidade e experiência. E como complemento, eu acho que você não tem como simular treinando uma corrida. Então, cada corrida é um desenvolvimento, né? É um treino. No autódromo, seja Fórmula... E, aliás, eu ia citar isso que até a gente sempre Fórmula cita, 1. né? Essa é a beleza do rally, né? O cara, antes de disputar uma prova, ele pode rodar centenas de voltas em vários autódromos. Exatamente. E aí ele chega muito mais preparado. Claro que tem a disputa ali da posição, ultrapassar, ser ultrapassado. Mas no rally é impossível você simular um rally treinando. Então, muito jovem, para andar no ritmo dos mais experientes, se o mais experiente tiver num ritmo rápido ainda, dificilmente o jovem não vai cometer algum erro que possivelmente o mais experiente já vai estar mais preparado para não cometer, né? Então, Que, aliás, a questão da constância, né? Ele pode até ir bem, mas quando? né? Né? dia vai Então bem, outro não. são situações adversas. Então, se ele tiver vivenciado isso o quanto antes, melhor. Então, vai ser a curva de aprendizado dele vai ser mais rápida, né? E aí a primeira resposta que ele deu, né? O maior concorrente, na verdade, somos nós mesmos, né? A gente está sozinho ali, né? Eu ainda brinco que é a pedra. Meu maior concorrente é uma pedra, né? Tomar cuidado com a pedra. E é legal, Um top sem visão. Top sem visão. e é legal também, eu acho que pontuar, porque, de novo, não falando só para dentro da bolha aqui, para a nossa tribo que já sabe, mas eu já vi que você já falou isso também várias vezes, Giga. E para você que está nos vendo aí, e para entender a diferença do rally, eu acho que o porquê do rally ser tão fascinante, né? Diferente da pista. Então, nós temos aqui um exemplo, a gente conhece muito bem a pista do Velocitar lá, né? Então, eu já sei onde é que eu vou acelerar, eu sei onde é que eu vou morder a zebra e assim por diante. Cada vez eu vou tirando mais ali naquela curva. O rally não. Você passou naquela curva, passou bem? Pô, fiz muito bem aquela curva ali no quilômetro 10. Mas a próxima no quilômetro 11 vai ser uma nova curva com uma nova graduação, uma nova inclinação. Você tem que todo tempo fazendo uma corrida nova. Então é o que você falou, né? Por mais que você treine, né? Tudo mais. E isso me leva a uma próxima pergunta que é: se vocês hoje estão mais rápidos ou tomam decisões melhores, né? E eu vou complementar essa pergunta pensando no seguinte, aqui na minha cabeça, que eu estou com a prova, né? Uma coisa é você estar vindo acelerando e o navegador cantar para você que tem 5 quilômetros de areia lá e só vai no cap, só vai na direção. Uma outra coisa é você estar numa serrinha que sobe, desce, passa num riacho, sobe de novo, curva, sobe, desce. Eu acho que o modo de você ver e cruzar esse riacho, né? Não é o mesmo quando vocês fizeram o primeiro rally, né? Então vamos falar aqui do novato que vai querer acelerar tudo. Eu estou perguntando mesmo, já estou respondendo. Mas se vocês estão mais rápidos ou vocês consideram que tomam decisões melhores e tomando decisões melhores, logo ficam mais rápidos? Até pegando só um gancho dessa questão do circuito do asfalto para o rally, até viralizou recente um vídeo do Ingo Hoffmann, vou mandar um abraço pro Ingão, falando disso, né? Foi isso mesmo. Viralizou, muita gente me mandou também, e realmente acho que ele foi bem feliz no comentário. Modéstia à parte, não acho que tem, obviamente, muitos pilotos excelentes, não precisa nem falar, né, no asfalto, mas realmente o piloto de rally, no nível que tem que andar, tem que ser muito rápido. E o Race of Champions prova isso, né? Quando bota piloto de rally e piloto de asfalto junto, o piloto de rally acho que se adapta muito bem também a esses carros que o Race of Champions tem.
Mas na sua pergunta, Ed, eu acredito sim que, no meu caso, eu esteja mais rápido do que quando a gente começou, acho que é natural, né? Você vai evoluindo como piloto, vai melhorando técnica, vai treinando, como o Marcos falou no início. E eu espero que eu esteja tomando decisões melhores, porque é muito importante no rally você ter essa noção de. O que você falou, pô, se é um trecho com muita pedra, pô, vale a pena ficar atacando o tempo inteiro ou perde um pouco aqui, mas garante que não vai furar um pneu? Então, esse é um trade-off que no rally você está negociando com você mesmo o tempo inteiro. Mas É muito dinâmico, né? Claro, sem dúvida, eu evoluí como piloto e eu espero que eu evolui também como tomador de decisão, né? Eu vou citar uma coisa de jovem que eu passei em 2003, embora tenha sido meu primeiro título. Eu vinha numa descida, tinha um cruzamento de um rio curto, uma curva leve para a esquerda. E naquele momento, naquela idade, né, com a velocidade que eu já tinha adquirido, eu olhei para aquele rio e falei, não, é flat. Eu vou ficar cego um tempinho, mas eu vou fazer a curva já preparando o carro para a saída e não tem problema não enxergar um pouquinho até o limpador tirar a água do para-brisa. E nesse ímpeto da juventude, eu só esqueci de calcular que quando o carro entrava dentro d'água, né, ele podia ter uma mudança de direção sensível, né, incontrolável. E com isso o carro foi um pouco mais para dentro, sem eu enxergar, e subiu no barranco no canto da estrada, ainda no rio, e na saída do rio eu fiquei com as 4 rodas para cima, sem ver o que tinha acontecido. Então, assim, essa é uma tomada de decisão que hoje eu não faço mais. Eu não acho que ali os segundos que eu arrisquei valeriam a pena hoje arriscar, tanto que eu fiquei de cabeça para baixo ali, enfim, por uma série de sortes, eu acabei conseguindo vencer o rally. Mas aí acho que diferente do Lucas, de novo eu volto no treino, eu acho que hoje eu não sou tão rápido quanto eu já fui um dia, por baixo volume de quilometragem rodada. Então eu percebo nos rallies que meu nível de velocidade, para me manter dentro de um nível de estratégia de segurança que eu consiga olhar para o fim do rally, não arriscar tudo, ele é progressivo. Então eu vou melhorando o ritmo ao longo do rally. Deixei aí uma dica para vocês nos primeiros dias. Tá aqui. Mas eu fiz o Paraná esse ano. A dica dele, né? Um pouquinho Você mais viu, quente, é um pouco mais lento. Ele falou, mas lá no Paraná, a disputa, eu acompanho Paraná tudo. O nome desse podcast podia ser Provocações. Mas, Edgar, essa questão de decisão, né? Acho que qualquer prova, né? Se você tá correndo e não tomou nenhum susto, você tá lento. Tá andando. Pelo menos você tem que correr para tomar uns 5, 6. Quase morri umas 3 vezes aqui. Então hoje o dia foi bom. Isso aí. Sem dúvida. É isso. Acho que o carro também, hoje em dia, também permite muito isso, né? Então, né, como você falou, de repente, mais tração hoje em dia, o carro mais pesado, mais pneu, né? Os carros hoje permitem você abusar mais, porque eles corrigem mais as suas cagadas. É verdade. Ajuda. Né? Aliás, você sabe que o nosso carro é bem largo, né? Nossos todos aqui. A gente passa nessas porteiras que você não colocou. Eu medi algumas e tivemos que fazer passagens laterais também. Muito bem. Que bom que vocês mediram, então. Mas aí na planilha tá carro estreito, carro largo, direito, esquerdo. Bobear esse ano é melhor que o carro estreito, né? Nessa comparação do Lucas sobre o asfalto e a terra, eu acho que, complementando, o que a gente anda de variedade de situação num Sertões, por exemplo, que eu acho que é um dos ralis que mais muda o tipo de piso, hora está andando de 6ª marcha no cascalho rápido, hora está subindo serra de 2ª marcha. Isso torna o piloto de rally muito versátil, né? Então, acho que é natural que um piloto que anda sempre no autódromo, e é uma condição sempre muito parecida, independente dos traçados diferentes, dos carros, etc., até do clima, chuva e tal, a gente, cara, anda estreito, anda no largo, anda sem estrada, anda, enfim, na areia, anda na... Então... Areia dura, areia... Cria muitas... Areia pesada. Muitos skills aí que é difícil ter na outra asfalto, modalidade, é verdade. Vou aqui para uma área agora que
seria provocações, talvez, né? Ou não sei, mas Giga, Depois a gente por faz exemplo, com ele, né? é. Nós Não, treinamos eu ele. não, eu já saí Se dessa vinga, a já. gente se Fala, vinga fala pra aqui. ele que Já- vai e volta. Isso. Já tá 3 difícil, contra 1 aqui. tá vai, difícil volta. para mim montar uma prova, quanto mais correr novamente. Ô Giga, Não, mas é Que- sobre a prova mesmo. é, não é sobre ô correr, Giga, né? o que você reconhece no Lucas e no Marcos que você acha Ai, que ai, ai. caracteriza eles campeões? Assim? O que você vê assim de você fala, pô, eles têm essa qualidade aqui que os caracteriza como campeões? Acho que com todo respeito. Ou nada também, né? Não, Você pode. com todo Eu não consigo vender o que eu não compro. Exato. Eu não consigo ver nada, assim, é uma sorte, né, cara? Os caras são muito Os caras sortudos, são muito né? sortudos. Não, mas com todo respeito a todos os outros, mas eu acho que eu sempre gosto de ouvir alguns treinadores, tipo o Bernardinho, que é um exemplo bem popular, que ele fala do treino e do dom, né? O dom, ele cria um diferencial, indiscutivelmente. Mas a dedicação, o treino, né, que aí eu acho que transcende só pilotar, mas o treino físico, o treino, enfim, de preparação para as provas especificamente, né, de alimentação, de dormir, enfim, treino psicotécnico, treino. Então, acho que são dois bons, excelentes exemplos, embora diferentes idades, né? Marquinhos 53 também, 7,72, né? Não cheguei nos 50, 55, não, calma. 55? Calma, Sei. não, tô abaixo dos 50 ainda. Fala a idade aí, então, pô. Eu 49. Tá roubando. eu né? acho, acho que não. Sabe que você tem que falar Vai que nem passar as no mulheres, não. Você detector. tem que fazer o seguinte, Então, né? A fiquei mulherada mais- fica fiquei fazendo plástica, mais pressão tudo. ainda para Mais vocês, pressão que eu pra tava eles. te colocando na mesma prateleira de idade que Não, eu, Giga, pô. Tá bem, Você tranquilo. tem que pensar assim, a idade, né? Que nem a mulherada vai fazer plástica. Atualmente a idade. Ela fala 30, não, eu tenho 60. Fala, nossa, tem tudo isso. É assim. Bom, então os 49 Lembrando e que 29, né? esse podcast quem aqui, me dera. depois, o editor lá pode ser que ele crie alguns cortes, né? Então, sim, sem vamos ver dúvida. como é que vai passar na Cuidado, censura. então, cuidado com esses cortes, né? É. Não, mas eu acho que a dedicação dos dois, né? O dom indiscutível, mas a dedicação, assim, o treinamento, né? Acho que tudo isso transforma, né, um competidor no mais alto nível. Então, eu acho que eles dois são os melhores exemplos na categoria carros, né? Dos principais, assim, de realmente atletas, né, de alta performance. Então, Mas eu falando aqui, eu respondendo, mas agora me veio aqui na cabeça o negócio que você falou do dom, né? Eu acho que no caso aqui, especificamente do Lucas, eu acho que realmente é um dom, porque lembro quando a gente fazia a Mitsubishi Cup, né? Na época eu andava lá com o Fábio Prada, e aí apareceu o Lucas. E aí a gente tudo no mesmo carro lá, aí todo especial ele ganhava, né? E ganhava já na primeira, já colocava logo 1 minuto. Então ali eu lembro até como se fosse hoje, que a guerra era quem vai ser segundo. Aí numa prova eu e o Fábio Prado fomos segundo, ele falou, cara, nós ganhamos. não, o Lucas Porque foi você já fácil, estava né? fora da O primeiro concorrência. Sertões que ele ganhou foi 2019, né? É. Eu tirei uma foto com ele no prólogo e falei assim, ó, esse cara aqui era o segundo teu Sertões? O né? segundo setores, primeiro. O segundo Sertões, eu falei, esse aqui é um futuro campeão. Não achava que ia ser naquela prova, realmente não achava. Mas, assim, enfim, o Lucas realmente teve uma carreira meteórica e que, como você falou, desde quando começou a andar, já mostrou que era acima da média. Aí eu acho que é muito mais dom, né? Depois veio um preparo mais dedicado, mas ali no início era o cara que chegou e nasceu pronto, né? Então, realmente, não por um acaso, conquistou tudo que conquistou, né? Porque a gente está falando de 3 Sertões em 6 participações. Ganhou a metade. Legal, metade. Não, chega, né, cara? Já tá bom, 50% já. Tá na Eu fui, média, no já. começo Não, eu também eu fui agradeço a bem, palavra, assim, sim. é por isso que chega. Tá No vendo? começo fui bem, assim, agora dá uns intervalos para ser um pouco coerente com... Vamos ver. Ô, Lucas, e você como atual campeão mundial, né? Não precisa de mais de uma apresentação de tudo que nós já falamos aqui, mas o que você aprendeu, assim, observando o Baung e o Giga? Olha, eu acho que o Giga foi muito feliz, né, quando ele se referiu ao work ethic, a ética de trabalho, né, de quanto o Marcos se prepara e trata o rally como um esporte que ele precisa ser o melhor atleta. Eu sempre admirei muito isso nele. Não que o Giga não faça, pelo contrário também, mas acho que é muito nítido isso no Marcola, como a gente chama. E até como eu falei no começo, acho que concorrentes bons
te fazem melhor. E eu sempre olhei isso como uma ótima referência para... Não, realmente, ainda mais nos carros que a gente tem andado, que exigem muito esforço, hoje preparo físico, depois de uns 300 quilômetros, começa a fazer diferença para você manter o ritmo. Então, eu aprendi bastante com o Marcos nesse sentido, nessa característica de ser muito focado no trabalho e realmente evoluir. E eu acho que o Giga, além também de, obviamente, sempre tratar com muito profissionalismo, é um cara muito inteligente na prova, né? Como que lê, além de ser muito rápido, muito consistente, é muito raro você ver o Giga errar, fazer grandes pancadas. E, pô, inspirou a minha geração completamente para correr os sertões, para e realmente lutar por um título dos sertões, olhando muito o Giga na televisão e vendo as disputas da época da Mitsubishi, era muito, muito legal. Então, eu diria que são essas duas características que sempre me chamaram a atenção, pensando neles como adversários. Acho que são campeões não à toa, né? Por muito trabalho, muita dedicação e um cara com muita velocidade, um talento também e que sabe ler a prova como ninguém. Diria que são essas duas principais características que eu vejo. Legal. Tá todo mundo muito generoso, né? Tá Exagerado até. Tá um negócio, nossa, o rally é assim, tá vendo, pessoal? Diferente, o pessoal fala que na pista todo mundo é agressivo, não fala com o outro, briga, né? Não sei o quê. Aqui é assim, é todo mundo amigo. Aqui, né? Não, Aqui agora. enquanto não tá de capacete, a gente tá falando tudo certo. E já que todo mundo é amigo, Baung, você mesmo já respondeu anteriormente que o seu maior concorrente é você mesmo, né? Que você falou, mas você é bicampeão, atual campeão da prova. Tá aí disputando todos os campeonatos, tá com um carro excelente, né? Como é que você se vê para disputar aqui com esses dois aqui? E ao mesmo tempo também, que qualidade você fala, você gostaria de roubar dos dois aqui para poder vencer essa prova e evoluir também? Bom, vou começar respondendo pela qualidade, tá? Acho que o Giga é um ótimo churrasqueiro também. Foi pedido pelo churrasco, ele falou que eu não sei nada de carne, pô. Não, depois nós vamos comentar que eu também vi isso aí, achei um pouco fraquinho. Ele me passou. Tá dando meio-dia aqui, ele já falou, ó, já liga o carvão ali. Não, brincadeira, mas acho que o Giga é isso, né? A questão de determinação, resiliência, né? Ele vem aí sempre com carros novos, né? Se for pensar com a Evo também da própria Mitsubishi, depois um projeto também de carro nacional que foi feito com a própria Mitsubishi, a L200, né? Então você acabou ganhando o título dos Sertões também com ela. Acho que lá no céu você vai deve ter falado um pouco disso, as gerações de carros. Foi esse carro uma lembrança legal. Álcool, né? Álcool. Exatamente. Foi o único carro a álcool a vencer na Geral dos Sertões e o último carro brasileiro a vencer, que foi em 2010, né? Uhum. A gente venceu 2 vezes depois e vocês também depois disso, mas sempre com carro importado, né? Então, desde 2010, um carro brasileiro não vence. O meu em 19 a gente pode dizer que era nacional, não? Era uma Ranger feita pela X-Rally. Mais um projeto, projeto de fora. Mas é um pouco não, muito disso, né? Do Giga aí pro prol do esporte, de desenvolver. Né? Não é à toa que ele ganhou tantos títulos, né? Você não ganha nada por acaso, né? Ou por sorte também aí, né? Então, tem muita questão de competência, muitas pessoas também juntos, também, né? Com ele também, acho que, né, que ajudam também. Então, acho que o Giga tem contribuído muito, assim, do meu olhar, para poder fazer coisas novas ali, pensar diferente, né? E o Lucas nessa parte de determinação e foco, né? Então, não é à toa que ele fala, pô, quero ir pro Dakar, fez o Dakar, foi para os Sertões, quero vencer. Foi pro motocross antes, né? Infelizmente ali, acho que ou sorte ou azar ali, não sei dizer. Azar o nosso, né? Né? Enfim, né? Acho que tem muito isso, né? Também, né? Complementação, né? do esporte também, né? Também ele gosta de pedalar, né? Pedala super bem também, né, Lucas? Não como você, gostaria de escalar como uma cola as montanhas, mas não consigo. Então acho que só tenho também, assim, a agradecer o esporte, né, de estar também, lógico, não ter outros pilotos que poderiam estar aqui também contribuindo, assim como meu irmão também, o próprio Varela, né, são pessoas, assim,
de ótimo nível que acabaram estimulando aí o desenvolvimento e o crescimento do esporte. Legal. Mas é isso que eu quero pegar um pouco deles ali. Mais o churrasco aqui, né? Que bom. Bom, A gente pode negociar. o pessoal Tempo, sempre, pouco churrasco. o pessoal sempre comenta e pede para gente, para que os convidados, né, principalmente que são pilotos, navegadores e tal, falem sobre situações inóspitas, né? Eu não gosto de falar a palavra perrengue, perrengue fica muito... que aconteceu nos sertões aí com cada um de vocês. Vocês têm alguma passagem assim que queira falar? Porque o público gosta sempre de saber. O Giga até já falou da capotada aí, né? Perrengue é não Mas- participar, né? Exato, ano passado fica só no computador, vendo as Perrengue é parciais. ficar é de duro. fora. É. Olha, eu diria que o meu maior problema ou perrengue que eu tive é a questão até numa disputa com o Marcos em 2022 com a direção hidráulica. Foi. Esse foi um dia muito difícil para mim dentro do carro. Essas tem mais, né? Os carros que a gente corre são um carro de 2 toneladas, um pneu de 37 polegadas. E uma coisa é você já não ter a direção hidráulica, outra coisa é você ter e perde a direção hidráulica. O carro fica muito, muito difícil de guiar. Mas foi um momento claro que a técnica toda vai embora, só o coração que faz você chegar do outro lado. E o Kaique, mais como um psicólogo do que como um navegador, porque a gente tinha construído uma vantagem relativamente boa, faltavam 3 dias para daquela etapa para o final. E na sua cabeça você vai, caramba, cheguei até aqui, tão próximo, vou perder toda a vantagem agora. Mas ainda foi um momento que a gente teve que lutar muito dentro do carro e tinha hora que era tão pesado que eu falei, meu, tomara que eu acerte uma árvore, que eu não preciso mais fazer força, o carro já vai bater, já vai ficar. Então essa foi um momento mais importante, assim, em termos de lutar e dupla, de trabalhar em equipe mesmo para sair com a vitória daquele E ano. eu acho também que esse negócio que você falar, que eu cheguei até aqui, né? Porque lembrando que em 2022 nós tínhamos 14 especiais, ele está falando da 11ª. Então eu cheguei aqui na 11ª, estou ganhando agora? Não, né? Agora não, exatamente. E foi uma coisa tão boba. Até hoje a Toyota evoluiu depois esse sistema por conta desse episódio. Em 24 e 25 eu já corri pela fábrica Toyota, mas com um sistema diferente, essa parte de direção hidráulica. E muito em função desse episódio, mas foi muito duro. Para mim esse foi um episódio que marcou bastante na minha carreira também. O que você tem de lembrança aqui? Vou pegar um gancho de uma situação assim, no finzinho, em 2003, que eu contei que a gente capotou no Rio, e para terminar, teve uma última especial em Barreirinha, Isso. que é uma coisa que eu detesto, já fica de recado aí, nos sertões. Só para você saber, eu que ganhei essa especial aí, eu e Varela. Então, você vê. Só que nós não paramos lá no Rio para ajudar ninguém, nós fomos embora. Que são essas situações, posso chamar de intransponíveis, que definem um rally de tantos dias, né, em uma passagem de um atoleiro, de um rio. E eu cheguei nesse ponto, faltava acho que 1 quilômetro para o fim do rally, eu vencendo, e estava o Edio Fischer, que era o grande concorrente na época, né, da equipe oficial GM, nesse rio parado, né, um charco preto, assim, uma água preta, e eu tentei passar e fiquei parado do lado dele ali. E aí, enfim, a sensação de acabar o rally faltando 1 quilômetro, o primeiro ano que eu vou vencer, e eu não vou conseguir porque fiquei atolado aqui, o carro ligado debaixo d'água. No fim, um carro da categoria imprensa que teve aquele ano, eram 5 Mitsubishis, numa equipe satélite nossa, só com jornalistas, que tinha se perdido na especial e chegou pelo outro lado, não passou por onde a gente passou. E aí ele me puxou fora com a cinta lá e com a L200 dele, e a gente conseguiu vencer o rally. Ali foi envelhecer alguns anos ali, em alguns minutos. Chegamos com a cinta pendurada, Marcelinho todo preto da água que ele saiu do carro, enfim. Essa é uma, né? Mas em 20 e tantas participações tem bastante, diria. Essa modalidade E você? tem isso. E você, Balg, o que você lembra aí que te marcou assim como... É que assim, né? Para você ganhar, você mais perde do que ganha, né? Então, teve algumas que me marcaram também bastante, falando de sertões. Eu pensei que o Lucas ia falar
pensei que ia virar churrasquinho, né? Que teu carro também chegou a pegar fogo. É né? verdade, mas aí não foi nos Sertões, por isso que eu nem não cheguei a mencionar. Pra mim também aconteceu uma vez em Barretos, É. também lembrei do churrasco do Giga agora. Esse Mas, não é bom. mas assim, de sertões mesmo, foi esse último também, né? Que de uma hora para outra eu tive um imprevisto, algo inusitado apareceu na minha frente ali e realmente danificou toda a parte do carro ali, o radiador, o óleo, e não conseguia mais andar. Então ainda parei do lado, né? Puta, água vazando, eu vi um cara passando, eu falei, caralho, você tem galinha? Porque galinha, você tem galinha? Eu falei, vou pegar o ovo, vou botar dentro do radiador. Já vê o nível do meu desespero, como é que tava. Né? Eu vindo também os outros competidores passando e tal, né? O barulho de um carro, já falei, puta, isso aqui Não, e você tava já liderando, era. né? Ele é o último dia do Rally, né? Último dia, faltando 70 quilômetros ali. Aí, puta, passou. Aí, de repente, escutei um carro vindo, cara. É o Carlinhos Ambrosio, né? Falei, pode ser o Carlinhos Ambrosio. Fui na frente lá, era um radar, né? Ainda andei, quer dizer, quando eu parei mesmo, eu parei na saída de um radar, né? Pra poder procurar uma aldeia pra catar o ovo. Aí eu vi que não tinha mais situação do jeito. Aí o Carlinhos veio, eu ajoelhei na frente dele, fiz assim. Falei, Carlinhos, na boa, sou seu amigo. Falta 70 quilômetros, você pode me rebocar? Aí ele olhou assim pra mim, nem pensou uma vez. Ele falou, te levo. Eu falei, caralho. Eu falei, tô de brincadeira. E ele de 4x2, né? 4x2 na areia, eu sem carro 4x2. direção, sem ver nada, jogando terra. E ainda tinha que fazer aquela reta de areia lá. Então, não tinha pegado areia nenhuma. Chegou lá, Não só tinha areia, areia. não tinha. Aí os baixadão, eu falei, cara, eu vou morrer aqui. O Carlinhos tirando o pé, eu falei, ferrou. Chegou no final, né? Faltando 1,5 quilômetro, né? A cinta estoura. Estoura, né? Aí tudo duro do carro, difícil, né? Não tava vendo nada, meu bato ainda atrás dele. Pá, dá uma porrada, né? Eu falei, cara, ainda vou quebrar o carro dele. Né? Ainda... Eu falei, puta, é o restinho que eu tenho, eu consegui ligar o carro, 1,5 quilômetro, eu falei, agora chegar, chegou, se não chegar, paciência. Né? Acho que foi o grande amigo, herói aí, e a conquista desse título, acho que foi graças a ele também. Acho que não denigre o esporte, mas acho que todos nós já falamos aqui. É uma corrida maluca, né? Essa modalidade, né? Tem hora que é só sobreviver, né? Pô, A técnica acontecem vai coisas, embora, Exatamente. é fazer, chegar do outro lado. No final não é só velocidade, né? Porque chega com uma hora certeza. também que você tem que realmente Não, e resistir, né? essas horas, eu acho exato. que esses 3 episódios, você pergunta, fala, cara, por que isso, né? Por que tem que passar por isso? E geralmente, né, que nem ele estava liderando na 11ª, pô, e você também, sempre tô chegando lá, Não fiz nada de errado, né? não é no por que primeiro eu tô- dia, não é? Tô merecendo isso por quê, né, cara? Exatamente. Pessoal, mas muito legal, mas o papo, se a gente continuar aqui, a gente vai, né, até começar a primeira especial. A gente tem Mas- 3 perguntas agora. Pra mim, não. Agora você tem- Então, agora não, tem a o que eu tréplica, vou é a jogar para tréplica. você pode até perguntar, mas Uma o que de cada um. eu vou pedir para cada um de vocês é que façam as suas considerações finais aí, né? E não se ataquem, por favor. Saindo daqui, a gente já vai quase começar a prova já. Então, vamos aí para as considerações finais de cada um de vocês para a Quer gente manter poder... Mantém, então. manter a ordem aí? Desejo um excelente rally para todos, né? Não só nós, mas para todos. Que você também tenha uma excelente organização de rally para todos, né? E, obviamente, desejo que eu vença de vocês, vença o rally, tá? Então, é um desejo. Muito bom, muito bom. E um foco, né? Objetivo. Sou eu, né? Não, mas, meu, obrigado mais uma vez, Ed, valeu a De novo, ele é oportunidade. mais educado que eu. E- Obrigado, Ed, tá também, vendo? mais uma vez. A gente vai dando dicas, entendeu? Já Não, mas- melhorando, né? exato. Experiente, Exato. Não, mas muito legal poder participar. E eu acho que esse tipo de iniciativa é muito legal para o esporte. Eu me lembro quando eu cruzei a linha de chegada no Dakar, quando eu fiz o pódio, me deu essa vontade muito grande de tentar ajudar, pô, não o Lucas, mas sim o esporte a crescer, a desenvolver. Eu acho que iniciativas como essa, onde as pessoas podem ter mais um canal para assistir, para acompanhar essas histórias todas, que é tão rica nos sertões.
Então, obrigado mais uma vez. E aí, vamos acelerar. O Sertões está aí. Espero. Conto com a torcida de vocês. Posso falar para a câmera? Agora você não deixa eu olhar para a câmera. Pode falar. E muito boa sorte para ficou todos de lado, aqui. né? É, O então. Marcos ficou de costas, só aquela câmera. Tá lá, tem uma câmera só para ele lá, olha lá. Mas Não, ó, acho que tem um complemento legal do que o Lucas está falando. Cara, a gente está aqui representando 3 marcas de carro, né? Que eu acho que é muito relevante. Outros patrocinadores, outras marcas, não necessariamente de carro. E que eu acho que a gente, no fundo, estamos falando só de performance, mas a gente, hoje, modéstia à parte, é uma referência em termos de tratar o rally profissionalmente, né? Tem uma super equipe há muitos e muitos anos que atende um monte de cliente com extrema qualidade. O Lucas também, com o Men, com o pai dele, que depois de parar de organizar os Sertões, montou a sua equipe, e, enfim, também sempre com carros excelentes, também fez um carro brasileiro, né? O T-Rex. A gente também, com toda a história da Mitsubishi, da minha empresa mais recentemente. Então, acho que se inspirem nessa forma da gente tratar o rally, porque eu acho que ajuda a engrandecer o esporte, né? E atrair mais competidor de mais alto nível, mais investimento, e todo mundo sai ganhando, né? Muito bom. Bom, primeiro agradecer ao Edgar, os Sertões, o Lucas, o Giga. Mandar um abraço para a máfia do Rally também, minha torcida. Né, mas é isso aí, vamos cada um. Eu sei que vai fazer o seu melhor, eu também pode ter certeza que vou fazer o meu melhor também. Né, assim como o Edgar também vai fazer o seu melhor. E eu queria fazer uma pergunta lá para o Edgar: como é que vai ser esses Sertões aí? Mais duro? A gente pode adicionar um step na maratona? A gente só tem 2, para 500 para 800 quilômetros. Quer que desligue agora para a gente começar? É verdade, a gente pode falar agora. Pode fazer essas conversas fora do ar, né? Não, brincadeira. Mas mas você legal. que tem que botar 3 steps nos T1+, lá junto à FIA. A gente tá tentando. Mas Eu só sigo o regulamento. Não, mas agora faço os pit nada stops mais são bem que legais, hein? Os pit stops foi muito legal, né? Você fez alguma com pit stop? Fiz uma também. Teve no Dakar também, eles fizeram. 15 minutos de neutro, né? Meia hora, não lembro agora. Na verdade, esse ano foi coisa de 1 minuto. Inclusive, a gente perdia tempo, você não conseguia fazer. Você perdia uns 10 segundos ali entre parar, botar um pneu novo e. Acha lugar em todo dia, todo especial para fazer o pit stop. Não, mas aí ele tá falando mais na maratona, né? Na questão da maratona. Não. Pit stop, né? Esse ano a gente teve 3 etapas que a gente teve um radar, que eles no deserto tem essa vantagem. Eles fazem um radar de 500 metros, onde as equipes todas alinham, pit stop, troca o pneu. Você pode parar ou não, né? Você pode parar ou não. Legal. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do Voz da Aventura. Foi uma edição que a gente fez aí meio que em cima da hora, né? Gostaríamos até da presença de mais campeões aqui, mas a gente está aqui falando diretamente de São Paulo. Então, eu quero agradecer a vocês 3 ter tido tempo na agenda de vocês, que é uma correria aqui agora nos últimos minutos, né? Eles treinando sem parar e Exato, eu trabalhando. Então, não foi assim, fácil por organizar isso essa foi agenda difícil, aqui, porque um está treinando em tal lugar, outro está treinando em outro e tal. E eu no escritório, no computador. Exatamente. Queria dizer que é uma grata satisfação ter a presença de vocês aqui, amigos aí ao longo de vários anos de rally, né? E estamos nessa reta final para o 34º Sertões. Vai ser muito desafiador. Eu espero que vocês 3 consigam escrever aí um bom capítulo nessa história. É isso aí, pessoal, finalizando esse episódio mais que especial, num oferecimento da K-Tech. E vamos lá, estamos já nos finalmente, estamos na contagem regressiva, ansiedade para todo mundo, e a gente se vê daqui a alguns dias. Grande abraço a todos, força!